Diz assim a palavra de Deus: muitos leprosos. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Pode dizer até queridos. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Meus amados, eu quero trazer uma reflexão. Até porque a hora já passou, já foi embora. Esse texto, eu creio que os irmãos conhecem esse homem chamado Naamã. E eu quero, nesse momento, trazer essa reflexão com a igreja. Aleluia. A história de Naamã, ela é recheada de ensinamentos para nós. Os personagens que envolvem esse drama desse homem tem muito a ver comigo e com você. No segundo livro de Reis, no capítulo 5, nos fala de quem é Naamã. Quem é esse homem? O verso 1 diz: Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era abaixo do rei, a figura mais importante da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso. A classificação que se tem de Naamã é que ele é um herói de guerra, ele é uma referência. Ele era um dos homens mais importantes da Síria. Está no topo. Acima dele só o rei. E muito mais por uma questão de posição. Mas esse homem, que tinha várias estrelas na sua farda, esse homem que era aclamado, reconhecido como grande, ele tinha um gravíssimo problema. O final do versículo diz que ele era leproso. Escuta, ele tem status social, ele tem status político, ele é um herói, é um homem rico. O escritor de 2 Reis diz que Deus deu livramento através dele. Dá um nó na cabeça, né? Porque ele é ímpio, ele é pagão. Mas o Deus eterno já estava trabalhando esse homem. E a lepra chegou para ele, escuta isso que eu vou te dizer, como uma bênção na sua casa. Sabe por quê? Porque foi a lepra que fez ele ter um encontro com Deus. Quantas pessoas que têm passado por tragédias da vida e não percebem que é Deus te chamando. Coisas acontecem conosco. Em muitos momentos é Deus nos convocando, nos dando uma oportunidade para buscar a Ele. Mas infelizmente, corações são petrificados, endurecidos, tão duros, que não conseguem ouvir Deus, nem através da doce voz suave dEle, e nem através das durezas, das provas, das lutas e das dificuldades. Aleluia. Naamã, esse homem que em público era um herói, um gigante, mas quando ele chegava na sua casa, sua farda era tirada. Era um homem que estava morrendo, era um homem que estava despedaçado. Ele e a sua família sabiam exatamente o que estava ocorrendo. Para fora, era um homem invejável. As pessoas diziam: eu queria ser como ele. Olha quanta glória esse homem tem. Mas dentro do seu lar, ele estava falido, quebrado, arrebentado, caminhando para a morte. Escuta uma coisa. Tem muita gente que está vivendo assim lá fora.
As pessoas olham para o teu rosto e dizem como que ele é alegre, como que ela é alegre. Olha que vida fantástica. Mas só você e Deus sabe como é que está dentro do teu interior. Às vezes você está vivendo uma vida igual à vida de Naamã. Dentro do teu interior só você e Deus sabe que tem coisa que não está legal, que não está bem, que está ferido, está machucado, está mal. Mas a grande questão é que Naamã não tem para onde correr, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Ele não sabe o que tem que fazer. Não sabe para onde ir. E com isso, tudo que ele tem a fazer é apenas deixar a vida seguir. A vida ir avante. Diz a Bíblia no verso 2 que tropas saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram uma menina cativa. E essa menina... Quem está com o controle da televisão aqui? A Bíblia está dizendo que essa menina ficou a serviço da mulher de Naamã. Uma garota que foi levada da sua casa, arrancada do seu lar, da sua família. Eu quero falar só um pouquinho dessa menina. Escuta. Quando eu olho para o contraste de um Naamã rico, poderoso, um homem que estava no topo da vida, o local mais alto que qualquer um poderia alcançar, ao contraste, uma menina cativa, escrava, ficou sem pai, sem mãe, sem direitos, comia o que dava, dormia onde deixava. Ela é o contraste. O verso 1 tem um grande homem, o verso 2 tem uma pobre menina. Só que tem uma coisa que o homem do versículo 1 ele não tem, que essa menina tem. Essa menina do versículo 2, ela poderia não ter uma casa, ela poderia não ter dinheiro, ela poderia não ter recurso, mas ela tinha uma revelação de Deus. Ela sabia quem era Deus. E mesmo estando ela nesse estado, isso não abateu a fé dela, isso não abateu o coração dela. Diz a Bíblia no verso 3, um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Ele restauraria de sua lepra. Escuta. Essa moça, essa menina, fala com a esposa de Naamã: tem uma esperança para o teu marido. Ei, Deus está precisando achar corações como dessa menina. Aleluia. Que sejam dispostos a propagar o nome dele. Oh, glória a Deus. O que essa menina ganhou? Nada. O que ela teria em troca? Nada. Apenas pela questão de apresentar Deus para aquele lar, para aquela família. Não dá para você ficar pensando que evangelho é permuta, que evangelho é troca. Eu dou porque Deus me dá. Eu estou investindo para que Deus ele me dê. Não, Deus não é banco, queridos. Deus não é nenhuma agência bancária, aonde vai te pagar com juro, correção monetária, nada disso, querido. Tudo que ele te dá já é por causa da graça dele. Salmo capítulo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Todo esse território pertence a ele. É tudo dele. Tem um texto que diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor. É tudo dele. Então quando você faz qualquer coisa para Deus, isso já é um ato de gratidão por aquilo que ele já fez por ti, pela tua vida. Mas voltando ao texto, essa moça diz, essa menina diz: olha, se Naamã estiver diante do profeta, ele vai sarar. Vira o 4. Então foi Naamã
notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Escutem, nós estamos com esse desafio de crescimento da igreja. Eu pergunto: tem pastor ali na casa de Naamã? Não tem. Tem sacerdote? Não. Tem profeta? Não tem. Só tem uma menina. Mas é o suficiente para causar um grande impacto naquela família. Se você se disponibilizar para Deus, se você deixar que Deus use os seus lábios, a sua vida, se você tiver a marca de Deus em você, vidas serão transformadas através do seu testemunho. Aleluia. Tem que haver uma experiência com Deus para isso. Essa menina está marcada pela experiência. E é por isso que ela diz: olha, se ele chegar lá, vai ter milagre. Escuta. Aí esse homem grandão, que tinha os seus deuses já, que tinha sua vida, a Bíblia está dizendo que esse homem foi falar com o rei. E o que ele vai falar? Ele chega lá: olha, rei, eu tenho uma escrava na minha casa que disse que tem um profeta, tem um homem lá em Israel que pode me curar. Aleluia. Olha onde é que vai chegar isso. A fala de uma menina para a sua patroa, para a sua dona, para a sua senhora, levou isso para o comandante do exército da Síria. Isso foi levado lá para o palácio. A voz da menina escrava ecoou lá no palácio. E o que provocou isso? O rei vai pegar uma caneta, redigir uma carta, vai mandar para o rei de Israel dizendo: olha, eu estou enviando o meu homem aí, sara ele, cura ele. Já virou questões diplomáticas. Uma menina, uma escrava, uma sem nome, não era uma qualquer. Era apenas sem nome. Poderia não ter recurso, poderia não ter coisas, mas tinha um Deus tremendo. Tinha um Deus que ela servia, que ela sabia quem era. E é essa a motivação dela. Queridos, para terminar então a palavra, porque as horas se avançam. Diz a Bíblia que no verso 5, que o rei então ordena para ele, dizendo assim: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Só que na mão, o que ele faz? A Bíblia diz que ele pega 10 talentos de prata. Esse homem resolve ir encontrar-se com o profeta que ele não conhecia, não sabia quem era. Ele leva 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Tá, o que significa isso? Eu tenho uma conta aqui mais ou menos, que não para você entender. Um talento ele varia entre 34 a 45 quilos. Se nós falarmos aqui de 34 quilos, nós estamos falando de 340 quilos de prata. Um ciclo ele varia entre 12 a 15,100 de peso, 15 gramas. 6.000 ciclos de ouro. Significa dizer que esse homem ele está pegando um valor absurdo de ouro, de prata, de vestes, para se encontrar com aquele que poderia curar. Eu vou fechar a Bíblia, senão eu vou entrar em 2025 pregando. Deixa eu dizer para a igreja. A minha pergunta para você é: qual é a sua disposição para ter um encontro com Deus e experimentar o milagre de Deus? Glória a Deus. Esse homem, ele não está olhando o poder aquisitivo financeiro, escuta. E por que eu quero ressaltar isso para você? Porque isso aqui, que encheria os olhos de muita gente, colocaria muita gente, como colocou Geazi na prova. Isso aqui, quando Eliseu olhou para tudo isso, ele disse: eu não quero um cêntimo disso. Eu não quero uma grama, nem de prata, nem de ouro, nem de nada. Mas o que eu quero falar é que a atitude de Naamã é essa: eu quero um milagre, mas eu vou para o sacrifício. Eu vou percorrer quase 200 quilômetros para encontrar com esse homem.
mas eu vou lá. Eu vou levar uma grande fortuna, mas eu vou lá. Sabe por que muitas pessoas que não conseguem viver uma vida profunda com Deus? Porque não estão dispostas a renunciar. Não querem caminhar. Querem que Deus chegue até elas. Escuta, Deus poderia curar ele. Lá dentro da casa dele poderia. Mas esse homem precisou sair do seu lar, sair da sua casa, se dispor de toda essa oferta para ir encontrar com o profeta. Aleluia. Deus está te convocando. Levanta-se. Toma postura. Corra atrás. Para de ficar achando que a coisa vai chegar até você. Tem coisas que é nós que temos que fazer, irmãos. Não dá para ficar sentado e achando que as coisas vão cair do céu. Não, esse homem, ele creu na palavra da menina. E ele foi atrás. Creia na palavra de Deus. E vá para a oração. Vai estudar a palavra. Vai buscar a Deus. Deus vai fazer um milagre na tua casa. Deus vai fazer um milagre na tua família. Deus vai trazer para você convicção de salvação. Queridos, quantas pessoas que estavam na sarjeta, no pecado, destruídas, destroçadas, mas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram suas vidas transformadas, mudadas, foram perdoadas pelo Senhor e estão vivendo na glória. Se coloque de pé. Oh, meu Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. No meu ministério, há cerca de uns 15 anos atrás, eu tive uma experiência de uma senhora que eu espero reencontrá-la na glória. Ela estava com câncer na sua garganta. E a minha esposa, ela me disse: amor, temos uma visita para fazer. Eu falei: mas hoje é dia de reunião de líderes, não dá para ir. E ela insistiu muito comigo. Era uma quarta-feira. Eu disse: olha, a reunião é 8 horas, não tem como. O percurso que eu tinha que percorrer de carro. E depois da insistência dela, eu falei: tá bom, querida, vamos fazer o seguinte. Vamos sair mais cedo de casa, eu passo lá, só dou um alô para ela e marco na quinta-feira. Queridos, olha, Deus tem seus meios. Saímos de casa, eu tive 15 minutos com essa mulher. Expus para ela o evangelho. Ela era uma pessoa que viveu na macumba, que viveu uma vida totalmente pregressa diante de Deus. E ali aquela mulher, ela ouviu a palavra, ela creu e ela naquele dia, naquele momento, aqueles 15 minutos ali, ela levantou a mão para Jesus e aceitou Jesus como seu Senhor. Aleluia. A quinta-feira que eu ia para pregar, não, eu já fui para ministrar. E quando eu cheguei na quinta-feira na casa dela, ela disse assim: pastor, esses quadros, essas imagens aqui, eu quero que arranque. Todas essas coisas foram arrancadas, queimadas. Eu falei para os filhos dela: olha, é ela que está decidindo. Não, pode fazer, pastor, o que tiver que fazer. Aquela mulher se converteu. E eu resumo porque meu tempo encerrou. Escuta uma coisa. Ela não falava, ela dizia assim: pastor, canta aquele hino. Era dessa forma que ela dizia. Ela tinha um câncer na garganta. Acompanhamos ela durante 3 meses. Durante 3 meses, eu vi aquela mulher nunca reclamar nem murmurar. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uns crentes murmuradores e ia lá: vamos lá visitar a irmã Gedalva. E quando chegava de lá e saía de lá chorando, e dizia: pastor, como assim? Ela canta com alma, com coração. E ela não tem voz para cantar. A filha dela disse: pastor, o dia mais alegre é a segunda-feira quando vocês vêm aqui. Minha mãe fica aguardando, contando o momento para você chegar. Aleluia. E ela dizia: pastor, o meu maior sonho é poder chegar lá na igreja e cantar com a igreja. Ela não teve essa oportunidade. Aquela mulher morreu. Eu fui fazer o velório dela e eu vi ali pessoas que nem acreditavam. Mas como assim? Gedalva se converteu? Eu falei: graças a Deus, ela morreu em Cristo Jesus, foi batizada, foi morar no céu. Escuta, tem vidas esperando por você, tem vidas esperando por nós. É você abrir a tua boca, ser instrumento de Deus para propagar a palavra do Senhor. Feche os seus olhos.